para mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Ainda estamos aqui na casa da vó Bila, em Londrina. Você já sabe porque eu estou aqui, né? Minha mãe precisou de um carinho especial dos filhos, até ela se recuperar, mas já está fortona, já está andando, já está fazendo a comidinha dela, né? E ela está aqui do meu ladinho, a vó Bila, né? Dá um pulinho rapidinho aqui. Já tá craque de tudo. Olha aí, vamos olhar minha mãezinha aqui, a vó Bila, ó. Aí, ó, aqui, vem mais pra cá um pouquinho. Olha aqui na câmera, aqui em cima, aqui, ó. Oi. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal, amigos do meu filho que eu amo também. Tudo bom? E aqui, mas chega um pouquinho pra cá, pra ver o pessoal do Instagram, lá. Aí, queridos amigos do Instagram, do Facebook, minha mãe Djanira, carinhosamente apelidada de vó Bila, por causa das netas todas, né? E estou aqui cuidando dessa senhorinha, coisa mais simpática do mundo, que é minha mãe. Ah, né? Meu Deus, olha que puxa-saco. Eita! Então tá bom, vamos lá. Boa noite, meninos. Boa noite. Ela fica sentadinha. Quando esse tempo todo que eu estou aqui em Londrina, porque o etc, né? Porque não estou aqui só cuidando da minha mãe. Eu também resolvi fazer roteiros, porque tem lugares incríveis aqui em toda esta região de Londrina, Maringá, Arapongas, Rolândia, Pucarana, Jataizinho, Ibiporã, Guaravera, Mauá da Serra. E, nossa, essa região é enorme e de coisas incríveis, gente, sabe? E nós estamos fazendo roteiros por vias rurais, né? Por caminhos rurais, porque aqui é forte na questão do meio, do ambiente rural, né? Fogãozinho a lenha, uma boa pousada, cachoeiras, né? Formações rochosas, montanhas também, embora a gente está no Paraná, não é só planície, tá? Nós temos regiões assim, não são montanhas altas, mas temos montanhas, não é certo? A gente tem cachoeiras de altíssimas, né, quedas, canyons. Então, vamos fazer roteiros maravilhosos para vocês conhecerem um pouco a terra dos pés vermelhos, porque a terra é tão vermelha, eles chamam de terra roxa, que é um vermelho que gruda, sabe? Parece uma tinta, encarde mesmo. E nós somos conhecidos, para quem mora aqui no norte do Paraná, como Pés Vermelhos. Tem até motoclube aqui em Londrina, chamado Motoclube MC Pés Vermelhos. Tem a sede deles, a casa aqui em Londrina. Muito legal, né? E tem vários grupos de motociclistas aqui em Londrina e região. Então, a partir do momento que a gente terminar esses roteiros, eu creio que muitos motociclistas irão fazer este roteiro. E não só do Paraná, mas como do Brasil inteiro, não é? E vai ser muito caprichado, muito bem feito, bem detalhado. Estamos fazendo um estudo profundo da região, não é? Tá certo? Pontes, rios, represas, cachoeiras, pousadas rurais, hotéis, fazendas, sabe? E culinária, gastronomia, história. Vamos para a nossa conversa curta de hoje, que como eu faço para vocês, eu faço uma surpresa, né? E nós entraremos agora numa série, uma série fantástica, que eu falarei sobre alguns passos que atravessamos a Cordilheira dos Andes, né? Entre os países do Chile para a Argentina, e aí da Argentina para o Chile, enfim, nessas passagens que existem entre esses dois países, né? Que nós chamamos de passos, que chama-se passos, né? Tá certo? Então, será a nossa série Passos Atravessando a Cordilheira dos Andes. Olha aí que chique. Eu não conheço, e assim, pouquíssimas pessoas fizeram todos os passos, né? Entre Chile e Argentina, Argentina e Chile, tá certo? Tá em torno aí, eu preciso pesquisar isso, porque na verdade, parece-me que são 42 passos. A gente conhece meia dúzia, né? 5, 6 passos, 2, 3. Ah, Tutu, só ouvi falar do Passo São Francisco, do Passo de Rama, do Passo Cico e só. E pensa que só tem esses, né? Ah, um pouquinho lá dos Sete Lagos, lá em Bariloche, não é mesmo? Perto de Pucón. Ah, não, conheço mais uns dois.
E com muita dificuldade ele vai ver que ele conhece 4, 5 ou 6 passos, e não mais. E nós temos mais de 40, tá? Eu conheço o Martin Oliver, da cidade de Cate, da Argentina, que ele é recordista mundial de travessia de passos. Em um mês, ele atravessou 33 passos. Em um mês, 33 passos, né? Então, Martin Oliver, se vocês quiserem, vocês vão achá-lo aí no Facebook, Martin Oliver, da cidade de Cate, né? Na Argentina. Então, ele é um grande motociclista e ele que me mostrou a beleza de muitos desses passos dos quais eu falarei aqui. E esses passos que eu vou falar aqui, eu já fiz esses passos, eu e a Marcita, né? Nós fizemos esses passos. E hoje eu vou iniciar então a nossa série com o passo que é extraordinariamente incrível, no sentido de uma história que eu vou contar para vocês aqui, que vocês não podem deixar de assistir a nossa live hoje, que eu vou contar uma história aqui desse passo, o passo Pichachém. Nossa, Tutu, como é que é? Passo Pichachém. Deixa eu... Ah, mapa! Opa, mapa! Eba, Tutu vai ter mapa! Tá aqui o mapa, gente! Então aqui a gente está aqui na América do Sul, na parte sul da América do Sul, né? O Ushuaia está aqui, tá? O Ushuaia está aqui. Vou pegar uma canetinha aqui, tá? A canetinha aqui, né? O professor precisa ou giz, ou uma régua, né? Enfim. Então aqui nós temos América do Sul, tá? Então aqui nós temos Ushuaia, Rio Galegos, né? Aqui nós temos Península Valdez, aqui Puerto Madryn, que eu não coloquei. Então, e aqui nós temos Bariloche, todo mundo conhece Bariloche. Então, a altura desse passo que eu vou falar hoje, o passo Pichachém, está aqui, ó. Então, essa linha em vermelho é a divisa entre Argentina e Chile, né? Aqui nós temos o Oceano Pacífico, tá? Aqui a gente tem o Oceano Pacífico, aqui é o Chile, né? Na parte aqui sul do Chile, tá? Porque Santiago está aqui Santiago, e a 635 quilômetros abaixo de Santiago, nós temos o passo aqui, ó, tá? Que atravessa do Chile para a Argentina e da Argentina para o Chile. Eu já vou mostrar para vocês a ruta, a estrada, tá certo? Então aqui nós temos o Chile e nós temos a Argentina. E aqui é o passo Pichachém, tá? Esse passo, então, que atravessa a Cordilheira dos Andes aqui, entre o Chile e a Argentina. Só para que vocês se localizem aí no mapa aonde eu irei falar hoje sobre nosso passo que nós iremos atravessar a cordilheira entre esses dois países, tá bem? Então a gente já vai entrar aí nesse assunto, só para dar uma boa noite para quem está entrando aqui. Opa, Marcita está aqui conosco, boa noite, ela está falando para o Carlão. Carlão é um outro motociclista, gente, que olha, é um exemplo para todos nós, é uma referência de motociclista, tá? O Carlão está aqui conosco, ele é um cara também que já atravessou muitos passos, já viajou demais, e eu tenho certeza que ele vai, né, se ele tiver um pouquinho de tempo aqui, complementar as coisas que nós iremos falar nessa série, que está se iniciando hoje, daqui para frente, né? Nos passos atravessando a Cordilheira dos Andes. Então hoje falaremos do passo Pichachém. Que nome bonito, né? Pichachém. Gostei desse nome, né? E daqui a pouco eu vou mostrar o que tem nesse passo, qual a distância entre Chile até chegar à Argentina, né? Quais o nome das rodovias e por que nos chamou tanta atenção para mim e para a Marcita quando nós atravessamos esse passo. Tem muita história aí, né? Se fosse atrás de uma senhora que nós encontramos, se nós fôssemos ao pé da letra o que ela nos falou, a gente nunca teria atravessado esse passo aí. Mas eu já vou contar essa história aí.
né? O Júnior Moreira está aqui conosco. Eu dou risada porque foi muito engraçado mesmo. Ah, então tá, a Madalena já está aqui, tá. Vamos ver aqui o jornal. Então estamos dedicando muito para isso. E o Arnaldo, que está aqui conosco no Instagram, o Desafio das Catedrais, que é um roteiro que ele fez esse roteiro, e as pessoas vão caminhando 305 quilômetros, né? É um tipo assim, uma caminhada espiritual, tá? De Londrina a Maringá, e depois de Maringá para Londrina, mas por caminhos diversos, né? O que somam mais de 300 quilômetros numa caminhada de 12 dias e 11 noites, tá certo? Então eles vão sair agora dia 7, eu acho que é quando? Dia de setembro, eu esqueci a data, parece que é 12 de setembro. Ô, Arnaldo, se você estiver aí conosco, veja o dia que vai iniciar a caminhada do Desafio das Catedrais, né? Tá bem? Então, embora na última live, o Arnaldo estava aqui conosco, quem participou, né? Conheceu o Arnaldo, e lá ele explicou um pouco sobre esse roteiro que ele tem, Desafio das Catedrais. Só que essa caminhada, o que nós estamos fazendo é para motociclismo, para motociclistas virem com suas motos e percorrerem todo esse estradão aqui de, meu Deus, do norte do Paraná com a sua moto, tá bem? Já está bastante adiantado os roteiros, e eu espero a gente finalizar pelo menos esses pré-roteiros, e a gente com o tempo vai aperfeiçoando cada vez mais. O importante é começar, né? Tá certo? E depois a gente, obviamente, vai melhorando cada vez mais, porque tudo é possível nós melhorarmos, né? A nossa vida, nosso trabalho, o que nós fazemos, existe a perfeição, né? Atrás do aperfeiçoamento sempre, contínuo, sempre fazer o melhor possível, mas sempre tem coisa para nós melhorarmos, para nós nos aperfeiçoarmos. Então é assim também os roteiros. A gente vai descobrindo lugares bacanas, lugares mais atrativos, e assim a gente vai melhorando os roteiros. Mas dar o primeiro passo é importante, né? Do que é melhor a gente começar algo e ir melhorando do que nunca começarmos, não é verdade? Não é? Ó, filosofia pura aqui hoje, hein? Vamos lá. O Los Perros está aqui conosco, é o Motoclube do Chile, né? Do Oscar, eita, do Oscar, grande querido amigo Oscar, e os filhos do Oscar também. Los Perros está aqui conosco, Los Perros Trail Grupo Chile, Los Perros Oscar, querido Oscar, né? O Sebastião também, temos o Sebastião, e sempre estão na estrada também, Los Perros. Buenas noites, Oscarzito, querido, que saudade de vocês, e puxa vida, gente, nós encontramos 2 vezes na Argentina, no Moto Encontro, que no mês de outubro e novembro, um encontro internacional de motociclistas, né? E nós fizemos muita amizade, né, com o Oscar, com o Sebastião, e também com vários outros motociclistas de vários outros países, né? Tá? Então, isso formou uma amizade tão grande, e agora estão aqui conosco na nossa live Los Perros, né? Los Perros Trail Grupo Chile. Um grande abraço para vocês. Estou muito feliz que vocês estejam aqui conosco, né? Muito mesmo. Bom, então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa conversa curta com o Tutor Rossi e Marcita. Marcita já está aí na nossa live, com toda a corda, né, Marcita? Aí, o Carlan falei do Carlan, ele está respondendo: Tutor, você foi feliz em escolher esse tema, passos fronteiriços. Passei alguns do Chile para a Bolívia. Olha aí que legal, do Chile para a Bolívia, passando por Olarque. Ah, sim, Olarque é aquele que desce do Uyuni para São Pedro do Atacama, né? Então esse caminho de Olarque, sim, acho que é curiosidade da maioria. Isso é verdade, esse sim, esse é muito legal, são 500 quilômetros aí de rípio, né? Mas é um rípio que dá para ir bem, com segurança, tá bom? E sai do Salar do Uyuni, ou da cidade de Uyuni, em sentido a São Pedro do Atacama, tá? Então, esse passo que o
que o nosso querido Carlão está falando aí, Olargue, tá certo? O Marcelo Gasparini está aqui, ô Marcelito, grande baterista, Marcelo Gasparini, profissional demais da batera, né? Está conosco aqui, Marcelo, já tivemos o prazer enorme de assistir alguns shows, né? Que o Marcelo se apresentou com a banda, etc. Muito legal. E obrigado que vocês estão aí. O Marcelo está falando que nesse domingo, Terno Velho, que é o grupo que ele tem, né? Convida Miro Melo, da banda 365, no Armazém São Caetano, Rua Piauí, 248, às 18 horas. Tá aí, gente, o convite do Marcelo Gasparini, para quem estiver aí em São Paulo, né, ou região, ou mesmo que não esteja, vai lá de avião. E esse domingo aí, ó, Terno Velho, tá fazendo esse convite muito legal. Tá legal? Tamo junto. Tamo junto, Marcelo Gasparini, querido amigo. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Amém, Marcelo. Muito obrigado. A sua também. Tá bem? Bom, então atento aqui à nossa conversa curta agora, que vai começar. O passo Pichachém, nesta localização que eu mostrei para vocês ainda há pouco aqui no mapa, tá certo? Ele fica ao sul de Santiago, 635 quilômetros ao sul. Aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né? Aqui é o Pichachém, tá? Aqui está mais ou menos a 500 quilômetros abaixo de Santiago, está a cidade de Concepción. O meu irmão mora no Chile e mora nessa cidade de Concepción. E mais 135 quilômetros abaixo de Concepción, nós chegamos aqui no passo Pichachém, tá certo? Só para que vocês localizem no mapa. E aqui está Bariloche, tá? Então, tá exatamente aqui, ó, nessa região, tá? Nessa região aqui que encontra-se o passo Pichachém, que nós vamos atravessá-lo hoje, né? Na imaginação. É igual ler um belo de um livro, com uma boa história, né? Você viaja em cada página do livro. Você se transporta lá para dentro do livro e fica imaginando a viagem que você faria lendo as páginas. Eu gosto muito de explorar a nossa imaginação, tá? Fotos, vídeos, nós estamos cheios a todo momento. E quando eu passo as informações para vocês, gente, não custa nada também, se vocês irem atrás no Google ou qualquer outra fonte que possa dar informações seguras para nós, né? Wikipédia, tá certo? E você se aprofundar, por exemplo, o passo Pichachém, né? Eu vou falar aqui sobre uma história muito triste, né? Tem o Memorial dos Mártires de Antuco, tá? Eu vou contar um pouco dessa história para vocês, que foi uma história muito triste, mas ela faz parte deste roteiro, desse passo, porque tem um memorial lá, né? Relativo a esses mártires, né, de Antuco. Então, por que tem esse memorial lá, né? Bom, então tá. Então, pegando agora, fazendo um zoom neste pedacinho aqui, que é o passo entre Chile e Argentina, tá? Então, vou dar um zoom aqui com outro mapa. Eita, tu vai ter outro mapa. Ei, outro mapa. Outro mapa, olha só que legal. Olha que mapa da hora. Pensa no mapa, que show. Aqui está o passo Pichachém, tá? A sua extensão. Eu peguei duas cidades de referência, uma no Chile e a outra aqui na Argentina, tá? Então nós temos aqui Argentina e Chile, beleza? Então, desse lado aqui nós temos o Chile, desse lado a Argentina. Esta linha em vermelho, ela é a divisa entre estes dois países, tá? Entre o Chile e a Argentina, essa linha vermelha. Bom, uma referência, tá? Descendo pela ruta, deixa eu virar um pouquinho aqui, fica melhor para mim, ó. Descendo pela ruta 5, por exemplo, você vem lá de Santiago do Chile. Eu quero atravessar para a Argentina pelo passo Pichachém. Então, digamos, por exemplo, que você esteja aí lá em Santiago e vem descendo para o sul do Chile, tá? Para o sul do Chile. Então, aqui você vai passar pela ruta 5,
Pegando a Ruta 5, você vai pegar aí, no quilômetro 510. No quilômetro 510 da Ruta 5, você vai pegar a Q45. Tá vendo aqui, ó? A Q45, tá? Essa ruta aqui é o que vai atravessar o Passo Pichachén da parte do Chile. Da parte do Chile. E antes de chegar nessa Q45, você vai passar por um pequeno trecho da N59Q. Da N59Q, tá? N59Q. Então, só para referência de vocês, estou vindo lá de Santiago, pela ruta 5, tá? No quilômetro 510, eu vou pegar a esquerda, tá certo? Em sentido à cidade de Canteiras. Canteiras, tá aqui, ó. Canteiras, tá? Cidade de Canteiras. Então, eu estou aqui, venho aqui para a cidade de Canteiras. Aqui, você vai pegar a Q45. A Q45, tá certo? Aqui, ó. Bom, a Q45. Essa extensão toda, até você chegar na divisa com a Argentina. Aqui, nós temos uma distância de Canteiras, tá? Da cidade de Canteiras até aqui a divisa com a Argentina, nós temos aproximadamente 76 quilômetros. 76 quilômetros partindo da cidade de Canteiras até a divisa com a Argentina. Estes 76 quilômetros é assim, é a parte de toda essa travessia aqui que tem muita história, que chamou muita atenção da gente, né? Na região de Antuco, que eles chamam Comuna de Antuco, né? Comuna de Antuco, né? Tem muitas, por exemplo, na Argentina nós chamamos províncias, né? Províncias. Aqui, nesse caso, eles chamam de Comuna de Antuco. Comuna Antuco, tá vendo? É uma cidadezinha que tem aqui, bem pequenininha. É daqui que a história começa. É daqui que a história começa. Então, nessa cidade aqui de Antuco, você abastece o carro, você compra o seu lanche, tá certo? Você compra água, né, tá? E começa a sua aventura, começando aqui, ó. Essa região aqui, nós estamos no pé da Cordilheira dos Andes, tá? No sopé da Cordilheira, aqui. Esse Parque Nacional é uma coisa fascinante, que eu já vou dizer, né? As coisas legais que tem nesse parque. Ou seja, então nós iniciaremos aqui a nossa travessia pela cidade de Antuco, tá certo? Pela comuna Antuco, tá aqui, ó. Então nós saímos aqui de Canteiras, né? Pela ruta Q45, chegamos até a cidade de Antuco. Aqui que vamos iniciar, então, a nossa jornada pelo Passo Pichachén, que é aqui que está o nosso Passo Pichachén. Bom, aqui em Antuco, né, hoje eles estão fazendo todo eu digo assim, um investimento de milhares de dólares para melhorar toda a infraestrutura e todo o caminho desse passo aqui da região de Antuco, indo em direção à Argentina. Por quê? Porque eles querem melhorar este caminho, tá? Este caminho entre os dois países, tá certo? Porque faz parte de uma interação da América do Sul entre os países, mercadoria, né, a questão diplomática, a questão também do turismo, a questão de passagem de pessoas de um país para o outro. Então, o investimento aqui nesse Passo Pichachén está sendo feito agora, do ano passado para cá, de 2020 para cá, e já fizeram muita coisa, né? Então, significa que logo, logo nós teremos aqui um passo maravilhoso, uma infraestrutura maravilhosa para a gente atravessar para a Argentina, e da Argentina para a gente vir para o Chile, tá? Então, por exemplo, a gente pode sair do Brasil, entrar na Argentina, né? E da Argentina pegar o Passo Pichachén, entra no Chile, e aqui no Chile você pode subir, se você quiser, para Santiago ou para onde for, ou descer para o sul. Ou seja, esse passo, estrategicamente,
ele é muito interessante para nós motociclistas, porque também vai estar muito próximo a Bariloche também, né? Então aí você já passa por Bariloche e compra um chocolatinho lá em Bariloche, que o chocolate de Bariloche é uma delícia, e tem fábricas de chocolate lá, né? Nas lojas lá, nas vitrines, é só chocolate para todo lado lá em Bariloche. Não é só neve, não. Tem muito chocolate. Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso Pichachém, tá? Então, estamos aqui no passo Pichachém. Agora, aqui. Então, aqui, saindo de Antuco, em direção a Pichachém, nós já encontraremos aqui o Parque Nacional, tá? Laguna del Laja. Laja em português, porque o J, quando nós falamos em espanhol, é Ra, né? Então ficaria Laja, né? Então seria aqui Parque Nacional Laguna del Laja. Laja. Mas eu vou falar Laja, eu vou falar em português, tá? Então Parque Nacional Lagoa de Laja, se for falar em português, Lagoa de Laja, Laguna del Laja, tá certo? Esse lago aqui, que está aqui, ó, Laguna del Laja, né? É um das lagoas naturais mais impressionantes e maior do Chile. E, por incrível que pareça, né, nós temos aqui o vulcão, né, Comuna, o vulcão Antuco, no parque aqui. Então, por exemplo, eu estou começando a travessia, tá, do Passo Pichachém. Logo aqui no início, você já vai encontrar o Parque Nacional Laguna del Laja. Esse parque, eu recomendo, para quem for fazer esta parte, que são 76 quilômetros, depois nós temos mais 70 quilômetros para cá. Então, essa travessia de Canteiras até a cidade de El Cholar, aqui na Argentina, são 146 quilômetros. 146 quilômetros. Só que, cuidado, são 146 quilômetros que você vai ter de rípio e com a travessia de muitos rios. Muitos rios. Só que os rios não é água muito alta. De moto dá para atravessar numa boa. Só que o rio é de pedra embaixo. Então pode estar liso, né? Pode escorregar a moto. E você vai atravessar por muitos rios até chegar nessa divisa aqui, ó. Esses 76 quilômetros aqui tem bastante rios para nós atravessarmos. E um dos rios famosos, que é um dos pontos de turismo deste parque aqui, é o rio Laja. É o rio Laja, que é o mesmo nome do lago, tá? E aqui então, nessa região, nós teremos essa região de rios, nós temos este lago, que é uma dos cartões postais de toda essa travessia aqui, que é lindíssimo. E também nós temos dois vulcões, o vulcão Laja e o vulcão Antuco, né? Aqui nessa região do parque, tá certo? Aqui nessa região aqui, ó. Então, esse parque também tem trekking, para que você possa, quem gosta de fazer caminhada, com exceção de dezembro, janeiro e fevereiro, o pico desse vulcão está sempre com neve, aqui no parque, está sempre com neve, tá certo? E na época do inverno, ele fica branco assim, gente. É um dos vulcões mais lindos que nós temos em toda esta região aqui, ó, do sul da América do Sul, tá? O vulcão Antuco, né? Então, por exemplo, o Passo Pichachém, muitos tenho certeza que não ouviram nunca falar desse passo. Do vulcão Antuco também não. Então, o que nós estamos apresentando aqui para vocês hoje são algumas informações que, para nós motociclistas, são informações muito legais, porque sai daquela rotina de atravessar só o Passo de Rama, só o Passo São Francisco, só o Passo Sico, só o Passo das Sete Lagoas, das Sete Lagos. Então, vamos sair um pouco dos passos que se tornaram, somente eles conhecidos, um padrão de travessias, né? Se tornaram uma rotina, e vamos conhecer outro passo. Então, eu estou começando a detalhar para vocês a beleza que é esse passo aqui, olha, Pichachém. Então, aqui você de cara já tem um parque nacional.
com lagoas, com vulcões, com rios. Dependendo da época que você vai ver neve no vulcão. Né? Você quer um cenário mais lindo do que um vulcão com o seu cume cheio de neve? Não é verdade? É uma coisa sensacional, um vulcão com aquele cume lá, com neve. É um cartão postal, gente. Então, isso você vai encontrar nesse passo aqui, né? No passo Pichachém, tá certo? E daí, você vai encontrar aqui, eu vou mostrar para vocês, um monumento que chama Monumento Tragédia de Antuco. Olha só, eita, que eu fiz outro desenho aqui do monumento para vocês. Tá vendo aqui que é o lago, o lago de Laja, que eu estou falando para vocês, né? Só voltar aqui um minuto. Tá? Então aqui, ó, tá vendo esse lago aqui? Então esse lago aqui é este lago que está aqui, ó, que eu fiz esse desenho aqui. Então aqui estão as montanhas, tá? Aqui está o lago, e aqui tem um monumento, Tragédia de Antuco. Tá vendo? Fizeram um monumento aqui. Agora, por que fizeram esse monumento aqui? Tem essa torre altíssima, é uma torre bem alta aqui, tá? Aqui tem uma placa com o nome de soldados, 45 soldados, tá certo? E aqui então está escrito Tragédia del Antuco, de Antuco, tá? Tragédia de Antuco. Bom, é conhecido como Monumento Tragédia de Antuco e também Memorial Mártires de Antuco. Então você encontra esses dois nomes, né, para esse monumento ou para esse memorial, tá? Memorial. Bom, o que aconteceu para ter esse monumento, então, bem na frente desse lago, Del Laja, né? E tem lá o monumento Tragédia de Antuco. E no Chile, só um segundo que caiu a conexãozinha aqui do Instagram. Voltou. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês a história. Você vai encontrar na travessia do Passo Pichachém esse monumento aqui, tá? Você vai encontrar este monumento aqui, que é coisa, assim, é triste, a história é muito triste mesmo, mas você vai encontrar esse monumento, o visual do lago aqui no fundo e montanhas, tá? Então vamos lá um pouquinho para a história desse monumento, né? Já é tradicional no Chile recrutamento de soldados em abril e maio, né? Em abril e maio, tá certo? E na cidade perto de Antuco, né? Onde tem uma cidade maior, você tem lá o batalhão, que é o 17ª localização, né? Qual é a cidade? Bom, o que é importante é o seguinte, que nos meses de abril e maio, há o recrutamento, né, de soldados para o exército. E na região de Comuna, nesta região que eu estou falando para vocês, ali onde é que está a Lagoa de Laja, o Parque Nacional de Lagoa de Laja, essa extensão toda, né, é feita para exercícios de treinamento de soldados. Então, foram recrutados 400 soldados, né, nessa cidade, onde é que está lá o batalhão deles, e não foram levados todos os 400 nessa região de treinamento, tá? Mas foram levados muitos soldados, mais de 100 soldados, esses recrutas, soldados que estavam aprendendo, então, iniciando a sua carreira para serem soldados, foram recrutados, e ali é uma área de treinamento, nessa região de Antuco, tá? Em 17 de maio de 2005, não é tão tempo atrás, hein? 2005, tá certo? Em 17 de maio, um grande grupo de soldados que foram recrutados
para iniciarem seus treinamentos estavam nessa área de Antuco, né? E no dia 17 de maio, houve uma queda de temperatura e o que eles chamam de vento branco. Vento branco é uma nevasca muito forte, muita neve mesmo, tá? E a temperatura, ela cai violentamente. E acontece que, né, no dia 17, essa temperatura abaixou muito mesmo. Veio esse vento branco que eles chamam, que é essa nevasca, né? E caiu sobre toda essa região onde eles estavam fazendo treinamento. Agora, o que acontece? A maioria dos soldados recrutados não estavam com uma roupa adequada para aguentar uma temperatura que caiu no dia 18 de maio de 2005 de menos 35 graus Celsius. Menos 35, ou seja, quase menos 40 graus negativos. Para vocês terem uma ideia, o frio que estava, e eles estavam a 1.500 metros de altitude, que quando você já sai do nível do mar, e você está acima, a mais de 1.000 metros, estava a 1.500 metros, o gelo, então, a sensação térmica é muito mais intensa do que ao nível do mar. E mesmo assim, né, o frio lá em cima e o vento é absurdamente forte. E aí o que acontece? Os oficiais que estavam lá, no dia 18, mesmo com um frio grande, um frio intenso, o comandante, ele resolveu fazer uma marcha de 24 quilômetros, né, onde eles teriam um outro abrigo. Eles estavam num abrigo na região de Los Barros, né? Então eles estavam numa região de Los Barros, e eles iriam para um outro abrigo, La Cortina, que era 24 quilômetros de extensão, tá? Só que esses soldados não estavam com agasalhos apropriados para um frio tão baixo, tão negativo. Eles não estavam com a vestimenta adequada. E a alimentação deles, o café que eles tomaram, disse que também não foi reforçado. E o comandante, então, começou esta caminhada, né, de Los Barros para o abrigo de Los Barros para La Cortina, de 24 quilômetros. E acontece que veio uma outra nevasca, que abaixou ainda mais a temperatura, ventos e neve levando tudo, né? Nevasca mesmo, e a temperatura de 35 graus negativos. Acontece que muitos soldados começaram a cair de frio, né? E de 2 a 3 horas, muitos morreram de hipotermia, né? Não duraram mais do que 3 horas, naquele frio absurdo, congelaram. Então, e na hora que estava acontecendo esse vento branco, essa nevasca, em 18 de maio de 2005, houve um caos total, que cada um tentou se salvar como pôde, né? E para chegar até no abrigo La Cortina, tinham que andar ainda mais ou menos umas 12 horas. Isso é o relato de um dos sobreviventes, que diz que a neve estava na altura da cintura aqui da barriga, com ventos fortíssimos e menos de 35 graus negativos, né? Então, assim, muitos foram morrendo no caminho e não conseguiram chegar no abrigo, né? Esse sobrevivente que relatou essa tragédia, né, de Antuco, né, por isso na região de Antuco, depois de um mês que ele falou, né, ele foi entrevistado, ele falou que os sargentos que cuidavam dos regimentos chegaram na La Cortina, nesse abrigo da Cortina, mas os soldados os soldados não, né? E, então, alguns oficiais chegaram, alguns sobreviventes, recrutas chegaram, mas muitos não chegaram. E quem tem que cuidar dos recrutas, geralmente, são os sargentos, né, os cabos. Chegaram 9 cabos, e cada cabo tinha que cuidar de 7 recrutas. E os cabos chegaram no abrigo sem nenhum recruta. Ou seja, largaram os recrutas lá e salve quem puder.
Então, alguns oficiais chegaram no abrigo sem os recrutas, entende? Então, repercutiu isso na mídia, em todo o mundo, na verdade, de uma forma assim terrível. Em tempos de paz, foi a maior tragédia no Chile, na questão do exército chileno, numa época de paz. Isso em 2005 agora, né? E depois os comandantes responsáveis foram presos, ficaram 3 anos presos, e etc. Veio uma longa história depois disso, né? Para punir os responsáveis por isso. Resumindo, morreram 44 recrutas e um sargento. Um sargento que se recusou a deixar os recrutas. Morreu com os recrutas. E esse sargento era o cozinheiro do batalhão. Tá certo? Então, até o cozinheiro, então, não se salvou. Então, por isso que é a tragédia, esse memorial, então, é uma homenagem a esses recrutas, a esse sargento que morreu tentando salvar os recrutas, nessa tempestade, né, que ocorreu no dia 18 de maio de 2005, nesta região de Antuco, na frente entre o vulcão Antuco e o lago Laja, né, de La Laja. Entre o lago e o vulcão, nesses 24 quilômetros entre esses dois, né, o vulcão e o lago, é que ocorreu essa tragédia, então, de 44 soldados e um sargento morreram, então, na nevasca, né, que eles chamam de vento branco, que ocorreu ali naquele momento que eles estavam em treinamento. Então este monumento aqui, tá? Este monumento é em homenagem a esses soldados, esses recrutas, tá certo? Aqui tem uma placa com o nome de todos eles, né? Com os nomes dos recrutas e dos soldados, né? Tá certo? E aqui é um memorial, tá? É uma torre bem alta mesmo, tá? Eu só fiz um esboço do desenho para vocês terem uma ideia. E aqui todo é um paredão que tem aqui, ó. Um paredão. E nesse paredão tá escrito lá, Tragédia de Antuco. Tragédia de Antuco. Então, infelizmente, né, aconteceu essa tragédia. E é esse monumento que vocês vão ver lá na travessia desse Passo Pichachém. E por ser uma região de vulcão, de vulcões, né? Tá certo? Então você vai também ter uma grande parte desse passo, Pichachém, de lavas do vulcão Antuco, que ele teve uma erupção enorme em 1853. Mas era violenta a atividade vulcânica desse vulcão de Antuco, era violentíssima, muito grande mesmo. Tanto é que ele é tão pronunciado, esse vulcão, que a forma dele, esse pronunciamento na cratera do vulcão é tão grande, né, que ele se destaca entre a maioria dos vulcões do mundo, sabe? Em 1853, a erupção foi tão grande, que a lava começou a escorrer, então, pela montanha, né, pelo vulcão, e foi descendo em direção ao rio Laja. Lembra que eu falei que nesse parque tem atrações como o Lago de La Laja, né, o Lago de Laja, o vulcão Antuco e o rio Laja. E esse vulcão, em 1853, quando teve essa erupção, né, astronômica, gigantesca, as lavas foram escorrendo e ao passar pelo rio Laja, né, ele foi fazendo com que houvesse ele foi criando, então, com a lava, uma parede. E essa parede de lavas, né, tá certo? Essa montanha de lava foi fazendo com que o Lago de Laja surgisse. Então, foi através da erupção de 1853 que, com a lava atravessando o rio Laja, que formou o lago, a Laguna del Laja, que é um reservatório, é o maior reservatório natural do Chile. E ocorreu devido à erupção do vulcão, né, Antuco, em 1853. Foi tanta lava, que formou, então, uma montanha de lava e que, então, cercou, né, e fez uma lagoa
que é a Lagoa del Laja, que está lá para vocês verem quando atravessarem o Passo de Pichachém. Olha que história legal, história da tragédia dos soldados. O vulcão, né, com a sua erupção, formou esse, eles chamam de reservatório, né, dessa lagoa, natural, através da ação da natureza, não é mesmo? E essa lava que vocês vão passar lá, você vê montanha mesmo de lava assim, ó, e vocês vão passar por cima dela, sabe? É preta, bem preta mesmo, sabe? Parece piche, né? É uma coisa impressionante. Cinzas, né? Misturado com cinza e pedra preta, e aquelas lavas bem escura mesmo, por uma grande extensão desse Passo Pichachém, na região aí do vulcão de Antuco, né? Então só ali, gente, só nesses primeiros quilômetros que você está saindo da cidadezinha de Antuco, né, para a divisa com a Argentina, esses 76 quilômetros aí é uma coisa impressionante, como a geografia, como a história, os monumentos, o Parque Nacional Laguna del Laja, tá? E o visual que tem. E o visual dos rios que vocês vão ter. O Rio Laja é simplesmente, assim, é um cartão postal da região também. Muitos turistas vão lá. Nesse parque tem camping, para o pessoal acampar e curtir toda aquela região lá, tá certo? O vulcão Antuco tem quase 3.000 metros de altitude, né? Tá certo? 2.985 metros de altura, o vulcão Antuco, tá certo? Então esse é o pedaço do Chile que vocês vão ter, assim, coisas de outro planeta, tá? Que nós não estamos muito acostumados a ver lavas, passar com a moto por cima das lavas, aquela montanha toda de lava, né? Daí você vê toda a extensão por onde escorreu após a erupção do vulcão, a Laguna del Laja, tá certo? O parque para fazer caminhadas lá dentro, trekking. Quem gosta de andar na neve, eles fazem trekking com aqueles pés lá, com aquelas, tipo esqui, né? Para você andar na neve também, entendeu? E que vocês podem me perguntar, Tutu, mas como é que era a estrada, tal? A estrada, gente, era tudo de rípio, cascalho, pedras, né? Mas nada de areião, nada de morros muito íngremes e descidas que dificultam muito a pilotagem. Era mais ou menos ele é mais ou menos, claro que tem ascensão, né? Subidas e descidas, mas nada para uma pilotagem muito radical. Você pode ir numa boa. Só que costuma ventar muito. Quando eu falei para vocês que eu comecei a dar risada no começo, que eu lembrei de uma história engraçada, né? Foi que quando nós estávamos na cidade de Antuco, nós estávamos começando a travessia, né, do Passo Pichachém, uma senhora de carro, ela estava voltando do Passo Pichachém para o Chile, e nós estávamos indo. Ela parou, né, e eu me lembro que eu parei, a Márcia desceu, e tinha uma valeta do lado, assim, sabe, uma valeta, porque a gente ainda estava saindo da cidade. Tinha uma valeta de escorrer água, assim, né, do lado da rua, mas já fora, um pouco fora da cidade. E a senhora parou desesperada, desceu do carro desesperada, assim, parecia que tinha visto um fantasma, né? Aí ela falou assim, para onde vocês estão indo? Eu falei, a gente está indo para a Argentina. Ela falou assim, não, meu filho, não vá que o vento vai te levar, o moinho de vento vai te levar. Sabe quando dá aquele saci pererê, aqueles redemoinhos de vento, e vai subindo e leva poeira, folha, galhos, dependendo da intensidade, né? Igual aqueles tornados. Só que com a sua devida proporção, como venta muito lá nessa região, então estavam naquele dia formando muito redemoinhos de vento mesmo, né? E fortes. Então ela ficou com tanto medo, porque chacoalhava o carro dela, que ela voltou, que ela estava indo para a Argentina. E ela voltou desesperada. E ela falou assim, meu filho, não vá, que vocês vão ser levados pelo vento. E nessa, Márcia, não sei se assustou muito, caiu na valeta e machucou o joelho. Olha, ela disse que até hoje, às vezes, a dor volta no joelho dela,
naquele tombo que ela levou, escutando aquela mulher toda desesperada, dizendo, quase segurando a gente para a gente não ir, por causa que o vento ia levar a gente embora, né? E a Márcia dessa caiu na valeta lá, ralou tudo, mesmo com calça, com proteção, mas foi feio o tombo da Marcita, viu? E aí ela foi com dor o tempo inteiro, mas a gente foi atravessando os rios e desviando, né? E desviando dos redemoinhos, esperando eles acalmarem e a gente passar, segurando a moto do vento e parando para ver o monumento, memorial, né? O memorial dos mártires de Antuco, o monumento da tragédia de Antuco, paramos lá, paramos também no parque, porque a gente saiu, estava bem cedo e tinha o dia inteiro para ir até a Argentina, que são 176 quilômetros, né? Até a cidade de La Cholar, na Argentina, pela Ruta 6. Passando então do Chile para a Argentina, você segue pela Ruta 6 por 70 quilômetros até a cidadezinha de Cholar. Aí então você atravessou então o Passo Pichachém, né? É um passo, gente, que eu recomendo vocês atravessarem. Tem muita história, como eu falei, né? Tem muitas coisas super legais para você olhar, mas estudem a história antes, para que vocês cheguem lá e vocês possam enriquecer ainda mais a viagem com vocês, porque vocês vão olhar aquele vulcão, sabendo da história dele, da erupção dele em 1853, não é mesmo? Dessas lavas formou o lago, a Laguna del Laja, né? Tá certo? Então, tem muita história. O visual, o cenário dessa travessia é algo assim... eu acho que os passos, gente, entre esses, principalmente... não é principalmente, os passos que existem entre esses países, na Bolívia, no Chile, na Argentina, entre eles, são as coisas mais lindas do mundo, na América do Sul aqui, sabe? Eu conheço vários passos, e cada um é mais bonito do que o outro, cada um tem a sua diversidade em relação ao outro, tem sua história em relação ao outro, sabe? Tem sua geografia, sua formação. Então tem o Passo São Francisco, que eu vou falar também, que é muito conhecido. Tem a Laguna Azul lá, né? A Laguna Azul, que é algo assim que parece que foi pintado à mão, da beleza que é o Passo São Francisco, que eu vou falar mais à frente. Hoje nós falaremos do Passo Pichachém, né? Eu vou falar um passo de cada vez, para poder a gente detalhar melhor, com mais informações para vocês de cada passo, né? Então, em relação à gasolina, obviamente não tem, mas você tem uma travessia de 170, 140, 76 com 70, né? São 146 quilômetros. 146 quilômetros. Então, a sua moto dá para ir tranquilamente com um tanque só, tá? Então, não tem problema. Já o Passo São Francisco são 400 quilômetros sem um posto de gasolina. Ali você tem que levar um galão de reserva, tá? Mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade na nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Passando do Chile para a Argentina, o visual também é maravilhoso. Só que não tem as lavas do vulcões, não tem o memorial. Aí é um visual mais comum de montanhas. A estrada continua de ripio, mas de boa pilotagem, de bom acesso, sem grandes dificuldades de pilotagem, a não ser se o vento tiver realmente muito violento, porque no ripio, com vento, meu amigo, é uma combinação que não funciona para nós motociclistas, né? Porque já é um pouco complicado você pilotar numa estrada de terra, de pedrinha solta, de cascalho, né? De vegetações. E imagina aquilo com o vento que vem cortando e você meio inclinado com a moto, naquelas pedrinhas soltas, cascalho. Mas é possível, né? Então, mas não quer dizer que está ventando toda hora. Aquele dia, sim, que estava ventando com aqueles redemoinhos que a mulher lá ficou desesperada. Mas às vezes o dia que você for, tá tudo tranquilo, o vento tá calmo,
É aquela travessia maravilhosa, sem muita adrenalina, sem muitos riscos, porque a natureza é a natureza, né, gente? Nem sempre os fenômenos nem sempre são ocorrem quando a gente espera ou não, entende? Quer dizer, a gente não tem como prever a reação e os fenômenos da natureza. É isto, né? Tá certo? Então, uma hora pode estar com ventos, outra hora não. Uma hora pode estar chovendo, outra hora pode cair nevasca, outra hora pode estar um sol maravilhoso, sem vento, entende? Então, mas assim, tem que ir e vai dar tudo certo. O que não pode é ficar quieto, sem fazer nada, sentado no sofá. Isso é o que não pode, não é? Tá certo? Então, gente, com essa série nossa dos passos, eu tenho certeza absoluta que vai motivá-los para você pegar a sua moto e assim que abrirem essas fronteiras, você vai fazer esses passos aí que eu estou falando para vocês. Esse passo Pichachém, gente, nossa senhora, só esse passo já vale a viagem. Sabe aquela série, A Estrada que Valeu a Viagem? Esse é o trecho que valeu a viagem. Esses 146 quilômetros do Passo Pichachém. Esse sim é uma estrada que vale a viagem. Tá bom? Então, gente, tá aí para vocês um pouco de informação sobre o Passo Pichachém e uma boa informação que eles estão agora investindo numa reestruturação desse passo, um investimento altíssimo de recursos financeiros para que ele melhore a travessia e a infraestrutura desse passo. Também nesse passo tem um mirante Chacai, um mirante que você vê, você vai ficar num ponto bem alto, mirante, claro, você está num ponto bem alto, e você vai ver montanhas, você vai ver toda a laguna Del Larra, né, desse mirante Chacai. Tá? Então, você tem cachoeiras também dentro desse parque, tá? Nesse parque aí. Então, você tem inúmeros atrativos, né? Quando você estiver atravessando o Passo Pichachém, Chile, Argentina, Argentina, Chile. Legal? Então, é isso a nossa conversa de hoje. Vou falar uma boa noite para quem está aí, né? E vamos ver se alguém tem alguma pergunta, né? Porque é interessante os passos, né, gente? São lindos, maravilhosos, né? Aqui, bem, gente, é isso então. Um abraço enorme para vocês todos. Só deixa eu ver o último aqui, se alguém fez alguma pergunta. Qual a melhor época para atravessar o Passo Pichachém? A Marcita está falando. A melhor época não é no inverno, porque vocês já viram que o bicho pega lá, né? Tá certo? E caiu essa nevasca em maio, né? Em 2005, que acabou, infelizmente, dessa tragédia toda. Então, gente, é no verão, né? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E março. Depois de março, eu já não aconselho, não, tá? Quem for atravessar, porque a gente está falando lá do sul do Chile. Então, no sul do Chile ali, a gente já está próximo à altura ali também, se for olhar a Argentina, próximo a Bariloche. Ou seja, ali o frio já pega muito forte no inverno. Então, a melhor época para o Pichachém, eu diria novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Fora isso daí, para o Pichachém eu não aconselho, tá? Então, é no verão, atravessar o Pichachém no verão, certo? Aproveitando, para quem está chegando aí, né, que é a primeira vez, as lives estarão no nosso YouTube, né? Todas as lives anteriores já estão no nosso YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. Então, se vocês querem assistir as lives e outros vídeos que já temos também no nosso canal do YouTube, né, se inscrevam lá. Tutu Rossi Mototurismo é o canal do nosso canal do YouTube, tudo junto. Tutu Rossi Mototurismo. E nós estamos com 906 inscritos, quase 1000. Vamos dar uma força para o Tutu e para a Marcita aqui para chegar nesses 1000
logo, porque daí com 1000 a gente pode fazer transmissão pelo YouTube também. Eu ouvi falar que depois de 1000, algumas ferramentas do YouTube você já tem acesso, né? Então nós estamos com 906 inscritos. Precisamos aí mais uns 100 inscritos aí para chegar a 1000, tá? Então vamos dar uma força aí, vamos se inscrever, vai lá pro amigo, pra mãe, pro filho, pro neto, pra cunhada, se inscreverem no canal do Tutu Rossi Mototurismo. Vamos dar uma força aí para nós, gente. Se inscrevam lá. Tutu Rossi Mototurismo, canal no YouTube. Marque o sininho. Toda semana tem um videozinho legal, muito legal lá, que a Marcita posta para nós. Ela faz o download da nossa conversa curta e coloca no nosso canal do YouTube. Tá bem? Então nada é perdido. Mas tudo está lá no nosso canal do YouTube. Valeu? Tá bem? Então deixa eu ver aqui. O Ricardo está falando. Tutu, é possível fazer o Rama, São Francisco, Água Negra, Los Caracoles em uma viagem só de 25 dias saindo de Minas? Dá? São 4 passos, né? É possível em 25 dias fazê-lo, sim, Ricardo. Tá bem? Porque uma que eles não são tão longe. O Passo de Rama e o Passo São Francisco, por exemplo, né? O Passo de Rama, Água Negra, não é. Se bem que o Passo Água Negra fica na cidade de Vicunha, em La Serena, já é 1000 quilômetros para baixo, tá? Descendo lá pela Ruta 5, lá pela Pacífico, né? No Chile. Mas você tem 25 dias, então em 25 dias é possível. E depois de Água Negra, você também já está lá perto do Caracoles, em Santiago, entendeu? Então dá para fazer sim. São Francisco está perto do Rama, que é o mais próximo. Fazer o Passo de Rama, depois logo em seguida faz o Passo São Francisco. Depois faz o Passo Água Negra e depois os Caracoles. Dá tudo certo. Dá para fazer esses 4 passos em 25 dias. Show de bola. E cada um mais lindo que o outro. Dá para fazer tranquilamente. Legal? Motoca Transalp está falando, adoro suas lives, Tutu. Dona Marcita, tem que aparecer mais vezes. Eu também concordo contigo, né? Para incentivar as esposas a participar. Minha esposa entra na live para conversar com ela sobre as garupatroas. Legal, é isso aí. As garupatroas, né, são nossos incentivos de pegarmos estradas também. Principalmente quando as nossas esposas, né, adoram estrada. A Marcita, então, quantas viagens eu fiz devido à empolgação da Marcita em querer viajar. Então, quando você tem uma companheira que ela gosta tanto quanto você, ou até mais, de viajar, e moto, né? Viajar de moto, tá? Aí, gente, aí ninguém te segura. Quando a companheira te motiva, te incentiva e acompanha você, aí o mundo está em suas mãos. Vamos embora que o mundo vai ficar pequeno, né? E a Marcita é uma dessas companheiras que é show de bola no sentido de estar sempre querendo viajar, não tem tempo ruim. Se eu falar para ela agora, amanhã vamos sair para viajar, ela já está em cima da moto. E ela nem pergunta para onde, sabe? Então, isso sim que é companheira de todos os momentos, né? Não só de viagem, mas uma companheira de vida, né? Tá certo? E muitas coisas que nós conhecemos é porque nós somos assim. Um dá força para o outro, um apoia o outro, né, motiva o outro. E companheiro mesmo, companheirismo, né? Em todos os momentos. Isso só tem a elevar a gente, né? A crescer juntos, tá? Então, nossa, sou muito feliz, né? Por ter a Marcita do meu lado como companheira, porque garupa melhor do que ela, né? Eu desconheço, porque eu estou há 36 anos viajando com a Márcia. Quase 40 anos na estrada com a Marcita. Tá? Então, muita poeira, muita chuva, muito sol, muito vento, que a gente já tomou, né? Na cabeça. Uma boa noite para vocês. Eu agradeço muito todos vocês, né? Por estar aqui conosco na nossa live de hoje. E o assunto foi bacana. Quem perdeu, que está chegando agora, né? Que chegou um pouquinho atrasado, eu falei sobre o Passo Pichachén, entre Chile e Argentina,
Dê uma olhada que tem muitas informações bacanas desse passo, né? Ele fica no sopé da Cordilheira dos Andes, né? Maravilhoso esse passo, né? Um visual incrível, tá bem? E muita história, tá? Então tá aí. Viva a vida, só tá falando, Ricardo, vocês vão adorar conhecer Tutu e Marcita. Eco! Abraços, Ricardo e Cleide. É isso mesmo. Obrigada, Simone, também está aqui conosco. Boa noite, Tutu Marcita. O rolê na segunda, boa noite. Forte abraço a todos. O GS 22 também. Gente, então tá aí. Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe. Façam aí sua programação na sua agenda para viagem. Conheçam os passos que nós temos aqui na América do Sul, tá certo? Porque é viagem garantida. É aquela viagem que você vai lembrar para o resto da sua vida das belezas e as aventuras que você vai, e a experiência de vida que você vai ter fazendo esses passos, tá? Então começamos hoje com a série Passos atravessando a Cordilheira dos Andes, legal? E a próxima segunda-feira tem mais um passo super da hora para vocês. Aguardem até lá, tá bem? E aquele super abraço meu e da Marcita para vocês. Boa semana e na segunda-feira tem mais. Conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Tamo junto. E é na estrada que nos encontramos. Bora lá então, pegar as motocas e vamos para a estrada. Tchau, gente. Obrigado, queridos amigos. Valeu demais. Valeu mesmo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Vocês... Nossa, valeu demais mesmo. Ai, ai, tá certo aqui. Ao vivo.